Vamos lá então, gente. Hoje vamos falar de unidade de seleção. Essa é uma aula relativamente curta, mas fundamental, porque ela limpa o meio de campo entre duas quantidades que foram usualmente confundidas na história da biologia: quem sofre a seleção e quem responde à seleção natural. Como testemunho disso que eu estou falando para vocês, o próprio capítulo do livro do Ridley, que é o livro-texto de vocês, faz uma confusão generalizada entre unidade de seleção e alvo de seleção. Na verdade, ele chama as duas coisas de unidade de seleção. Mais ainda, o capítulo do Ridley só vai discutir unidade de seleção de fato nas últimas 2 páginas do capítulo. A maior parte do capítulo está discutindo alvos de seleção. Quem clareou isso na história da biologia foi Alan Templeton, um geneticista, pelo menos que eu saiba, posso estar enganado, tá? Algum russo obscuro pode ter publicado isso em alemão, arcaico, e eu não ter lido. Mas até onde eu sei, quem fez essa distinção muito clara foi Alan Templeton. E os experimentos que ele fez em 1976 e que vão estar reproduzidos nessa aula foram chaves para a nossa compreensão da diferença entre quem sofre a seleção e quem responde à seleção. Tá? Isso ele fez na década de 70. E, curiosamente, esse não é um tema que foi amplamente abordado na história da biologia. Existem raríssimos experimentos testando unidade de seleção e alvo de seleção. Tranquilo, moçada? Unidade de seleção é quem sofre a seleção natural. Desculpa, é quem responde à seleção natural. Olha eu confundindo. Tá aqui, ó. Usando a estratégia de Gabriel Garcia Marques, de mostrar o vilão e o assassino logo na primeira página do livro, eu já defino logo no primeiro slide para vocês o que é a unidade de seleção. Unidade de seleção é o nível de organização genética que permite prever a resposta à seleção natural. Isso é unidade de seleção. E tradicionalmente somos ensinados, e esse curso não é diferente, pois a gente sempre começa do mais simples para o mais complicado, a pensar em unidade de seleção como sendo um único locus. Aliás, um único locus com 2 alelos, né? Alelo azão e alelo azinho. Com frequência a gente aprende os processos evolutivos ou pensa em evolução dessa forma, um único locus com 2 alelos. Quem disse que na realidade a unidade de seleção, quem permite prever a resposta à seleção, vai ser apenas um locus? Por que não 2 loci? Por que não 3 loci? Por que não 1000 loci ao mesmo tempo, sendo necessários para que você preveja a resposta à seleção de maneira eficiente? Esse é o tema da aula de hoje. Para a gente entender isso, e seguindo a estratégia desse curso de introduzir um pouco da história da biologia nas aulas, a gente tem que voltar lá para trás. Historicamente, a gente tem posições extremas sobre o que é uma unidade de seleção. Um grande pensador do século passado, que inventou boa parte da estatística e da teoria evolutiva, foi Fischer. Está aqui, ó. Para Fischer, ele insistia que um único locus, ao menos para organismos de reprodução sexuada, seria o nível apropriado para você tratar a unidade de seleção. Isso vinha da visão que o Fischer tinha sobre arquitetura genética e mutação como sendo um sistema linear, um sistema aditivo, onde os efeitos individuais de cada loci podem ser tratados individualmente. Você simplesmente soma esses efeitos individuais. Tema das nossas 2 últimas aulas, né? Esse é um slide do próprio livro do Ridley, que ilustra ou faz uma caricatura dessa visão que o Fischer tinha sobre a arquitetura genética. 2 figuras aqui, nesse painel. Primeira, a probabilidade de melhora na adaptação em relação ao efeito fenotípico daquela mutação. Tá claro? Repara que quanto menor o efeito fenotípico dessa mutação, maior a probabilidade de que ela
cause uma melhora na adaptação daquela população. Está claro? Em outras palavras, Fischer imaginava que cada locus individual teria um efeito pequeno sobre o fenótipo. E as mutações também teriam efeitos pequenos sobre o fenótipo. Para vocês entenderem isso, pensem aqui, ó, valor adaptativo no Y e o valor do caráter aqui. Essa é a curva que descreve a relação entre aptidão e o caráter em questão. Pensem agora numa mutação grande. O indivíduo está aqui e ele sofreu uma mutação grande. Essa mutação grande vai deslocar o valor fenotípico dele bastante, porque ela tem um efeito fenotípico bastante grande. Concordam? Ele vai parar ou aqui ou aqui. Olha aqui, a aptidão dele estava aqui, ó. Mas quando ele sofreu essa mutação, olha onde ele foi parar na aptidão. Ou aqui ou aqui. A mudança na aptidão foi para baixo, porque aquela mutação tinha um efeito grande. Se, por outro lado, as mutações têm efeitos fenotípicos pequenos, esse mesmo indivíduo, se ele vier para cá, ele baixa a aptidão. Mas se essa mutação causar uma mudança nessa direção, ele teria aumentado a sua aptidão. Fala, cara. Nesse caso, já está falando, por exemplo, esse caráter já não estava no fitness máximo dele. Mas aí, no caso, ele está analisando como caractere. Sim. Então, pelo que ele está falando, já não estava no fitness máximo. A população pode estar no fitness máximo, os indivíduos não. Concorda? A média da população pode estar aqui, mas você tem variação em torno dessa média. Que é isso que essa curva está mostrando para você. Tá claro? A analogia para vocês pensarem nisso é pensar em microscópio, moçada. Se vocês estão com uma lâmina no microscópio, como é que vocês ajustam o foco primeiro? Vocês mexem no macrométrico até vocês chegarem mais ou menos próximo do foco, certo? Os ajustes subsequentes são no micrométrico, concordam? Em geral, se você já está ajustando o micrométrico e tenta fazer um ajuste no macrométrico, você provavelmente vai degringolar mais o foco do que melhorar o foco. Concordam? Essa é a analogia que vocês têm que ter na cabeça quando vocês pensarem na visão que o Fischer tinha sobre a arquitetura genética. Tá claro? Ele pensava que locus individuais poderia ser, sim, a unidade de seleção. Você pode lidar com a seleção como atuando sobre locus individuais. Uma outra visão extrema, Sr. Wright. Fischer era inglês, um darwinista tradicionalíssimo. Pensava em seleção natural em termos darwinianos, como seleção em massa em populações imensas. Wright era americano. E ele tinha uma visão bastante diferente dos processos evolutivos em relação a Fischer. Na verdade, boa parte da biologia evolutiva atual foi inventada pelas brigas entre esses dois caras. E naquela época não tinha e-mail, moçada. Uma carta levava em torno de 6 meses para sair lá de Wisconsin, onde o Wright estava, para chegar em Londres, onde Fischer estava. Eles passaram a vida brigando entre si, embora se respeitassem mutuamente de uma maneira brutal. Aliás, passaram tanto tempo brigando que o Wright, próximo da morte dele na década de 80, ainda publicava artigos brigando com o Fischer, que já tinha morrido há mais de 20 anos, dizendo que o Fischer estava errado. Infelizmente, o Fischer não estava lá para responder. Mas sobre unidade de seleção, Wright tinha um pensamento bastante diferente em relação a Fischer. Ele acreditava no papel da epistasia, na interação entre loci, e que isso era muito mais importante do que Fischer imaginava. Essa é a essência de parte da aula passada, né, moçada? Onde eu mostrei que epistasia era uma propriedade geral dos genes na natureza, até onde a gente saiba. A grande maioria dos genes parecem apresentar efeitos epistáticos. E se você olha para isso, olha lá, essas combinações de letras são genótipos diferentes. Repara que picos adaptativos com a mesma altura podem ser atingidos com genótipos muito diferentes. Isso é possível via epistasia. Tá claro? Então, Wright tinha uma visão de arquitetura genética que não era o locus individual. Era o locus individual, sim, mas a sua interação com todos os outros loci subjacentes àquele caráter em questão.
Isso muda dramaticamente como você enxerga a unidade de seleção. Nota de rodapé. É muito comum na história da biologia grandes impasses durante 1 ou 2 décadas, onde as pessoas defendem posições extremas. Na minha experiência, quando eu olho para trás, com o benefício de aquele debate já foi resolvido historicamente, ambas as posições extremas têm parte de verdade e parte de erro, tá? É muito comum isso. Então aqui os dois, no começo da vida deles. Então Fischer argumentava que eram os efeitos principais dos genes que importavam e que estes em geral eram pequenos e aditivos, tanto dentro de um locus como entre loci. Por outro lado, Wright argumentava que epistase e pleiotropia era fundamental para entender a aptidão. Ainda assim, como Fischer, e ambos concordavam com isso, alocavam a aptidão a níveis de organização abaixo do indivíduo, a conjunto de loci que estão respondendo à seleção. Tá claro, moçada? Aí entra uma outra figura, Ernest Mayr. Mayr, ao contrário de Fischer e Wright, não era um geneticista. Mayr era um ornitólogo. Ele trabalhava como sistemata no campo, coletando e vendo a história natural dos bichos no campo. Tá? Mayr contribuiu isso para esse debate da seguinte maneira. Ele dizia, é o indivíduo que é o alvo da seleção, devido à unidade do genótipo. É o indivíduo que possui um conjunto completo de loci no qual a seleção atua, devido a como em conjunto estes loci afetam o indivíduo como um todo. É o indivíduo que apresenta o fenótipo aptidão. Vocês são um bando de geneticistas de saco de feijão. Vocês acham que jogar os alelos dentro de um saco e chacoalhar é o suficiente para entender a unidade de seleção. Eu discordo de vocês. Eu acho que você tem que levar em conta a unidade do genótipo. Olha lá. São os indivíduos que nascem e morrem, reproduzem ou não, são férteis ou estéreis. Portanto, é o genótipo intacto multilocus do indivíduo que interage entre si numa arquitetura genética complexa, com relações epistáticas, além de pleiotropia, que irá sofrer seleção. Olha a confusão estabelecida aí, moçada. E olha, a chave para começar a entender essa confusão, já aqui. Vocês acham que ao dizer isso, Mayr está se referindo à unidade de seleção? Não. Ele está se referindo a quem está sofrendo a seleção, e não a quem está respondendo à seleção. Olha a confusão feita aqui, já identificada e já seguindo a estratégia de Gabriel Garcia Marques novamente. Eu estou contando logo de cara para vocês os vilões dessa história. Quem sofre a seleção e quem responde à seleção. Wright publicou esse trabalho em 1980, tá? Fischer já tinha morrido há mais ou menos 2 décadas. E ele caracterizou essas visões de arquitetura genética com essa figurinha que está no meio do artigo. Uma visão de arquitetura genética seria uma relação de 1 para 1 entre genes e fenótipos. Um gene afeta um fenótipo, um outro gene afeta um outro fenótipo. Essa é uma visão bastante simplista das relações entre genes e fenótipos. Uma visão que eu espero já tenha desconstruído na cabeça de vocês com as 2 últimas aulas. Na verdade, a gente viu que não é assim. Em geral, na grande maioria dos caracteres, vocês têm pleiotropia. Ou seja, um gene afeta vários caracteres ao mesmo tempo. Essa seria uma visão próxima da visão do Fischer, onde pleiotropia sim, mas eu posso seguir os efeitos individuais em cada locus. Wright adicionou uma camada de complexidade. Ele disse, não só pleiotropia, tem epistasia, e isso está representado por essa rede de relações, aonde o fenótipo produzido por um gene interage com os produtos de vários outros genes para produzir aquele fenótipo. Eu não posso separar a interação entre loci para entender o fenótipo. Eu não posso simplesmente atribuir a um locus individual. A última visão, simplista, que vocês viram na parte do Diogo, é aquela de teoria neutra, né? Onde as mudanças no nível do DNA não têm um efeito fenotípico, como, por exemplo, substituições de aminoácidos que são neutros, tá? Tranquilo?
Por que então geneticistas como Wright, Fisher e mesmo Haldane atribuíram a aptidão ao nível de organização genética abaixo do indivíduo? Por que a gente não pode tratar a unidade de seleção como o Mayr eventualmente sugeriu, o nível do indivíduo? Vocês têm resposta para isso? O que vocês acham? Tem duas coisas muito importantes para responder essa questão. Duas coisas que vocês já sabem, eu tenho certeza. Não? Nenhuma ideia? Essa é uma resposta, né? O genótipo do indivíduo é tão complexo e tão único na história do universo que eu não tenho ciência preditiva nesse nível de organização. Eu já falei aqui para vocês e repito, quem quiser usar isso em papo de boteco de sexta-feira à noite, pode ser que colhe. Eu acho um papo furado, mas talvez colhe. Você pode chegar e falar, cara, você já pensou que o seu genótipo é único na história do universo e nunca mais vai se repetir? Pode ser que cole com outro, se o outro for tão freaky ou geek que nem você, de repente cola, mas é verdade. O genótipo de cada um de nós nunca mais vai se repetir na história do universo. Essa é a complexidade que a gente lida. Não tem como, mesmo indivíduos monozigóticos, gêmeos, idênticos, vão acumular mutação ao longo do desenvolvimento, que vão fazer com que os genótipos desses dois indivíduos não sejam completamente idênticos. Qual é a estratégia da biologia, moçada? É atribuir os fenótipos a classes de genótipos. Se o cara é azão, eu tiro a média do fenótipo de quem é azão e digo que aquele é o valor fenotípico do genótipo azão. Não é isso que a gente faz? Se o cara é azinho, eu pego um monte de indivíduos que são azinho e tiro a média daqueles indivíduos. Qual é o pensamento que está por trás disso? Eu estou aleatorizando o genoma. O resto do genoma está aleatorizado. Eu estou pegando só aquele locus e focando naquele locus. Está claro, moçada? Sim? Então, primeira resposta para essa pergunta. Eu não tenho continuidade espacial e temporal no nível do genótipo completo. Porque o genótipo completo é único. Não vai se repetir na história da humanidade ou de qualquer população de reprodução sexuada. Bingo? Sim? Segunda resposta. Fala. Eu entendi a relação com essa resposta e o fato de não atribuir a aptidão ao nível de organização acima do indivíduo. Imagina que eu tenho o poder agora de genotipar todos nós aqui instantaneamente. Eu sei o genótipo de todos nós. Tem algum genótipo igual ao outro? Não. Como é que eu vou atribuir aptidão, então, a esses genótipos e entender o comportamento da população? Se eu não tenho base comum. O que eu vou fazer é simplificar essa realidade. Aliás, é isso que a gente faz em ciência o tempo inteiro, tá, moçada? O que é um modelo? Um modelo é uma simplificação da realidade. Você faz uma abstração, você simplifica essa realidade para entender propriedades fundamentais de como aquele sistema funciona. Ele não é uma descrição perfeita da realidade, ele é uma simplificação daquela realidade. Tá? Sim? Qual é a segunda resposta? A segunda resposta é a própria reprodução sexuada, moçada. Os genótipos não são passados intactos para a próxima geração. Mais uma vez, como é que eu vou atribuir aptidão a um genótipo se esse genótipo não vai ser passado para a próxima geração de maneira intacta? Em organismos de reprodução sexuada, os genótipos são criados novamente a cada geração pela fusão de gametas que vêm dos dois pais. Concordam? Cada pai está passando metade dos seus genes para os filhos. Tudo bem? Então, em outras palavras, a gente precisa de uma medida de aptidão que se refira aos gametas, moçada, e não aos genótipos intactos, porque os genótipos intactos não são passados adiante. Então, olha lá, colocando isso de maneira formal. A razão é que em organismos sexuados de reprodução aberta e com populações polimórficas,
Os genótipos individuais, como determinados por todos os loci, são eventos únicos. Mesmo os genótipos simples não são passados para a prole de maneira intacta. Com genótipos tão grandes e complexos como os multilocos, encontrados em indivíduos complexos, não existe base para a resposta à seleção, porque os mecanismos genéticos como segregação, recombinação e reprodução sexual embaralham essa variação a cada geração, mudando a unidade do genótipo a cada geração. Está fazendo sentido? Sim, não existe base, não existe continuidade temporal e espacial no nível do genótipo. Diga. Professor, mas então se puder considerar uma linhagem que só se reproduz satisfatoriamente, eu posso pensar no nível do indivíduo. Yep. Aí sim, mas essa é uma situação particular, tá? Mensagem então nesse ponto da aula. O indivíduo não é o nível apropriado de organização genética para atribuir a aptidão, de forma que a resposta à seleção possa ser prevista. Indivíduos são eventos únicos, sem continuidade no espaço e no tempo. Portanto, não existe resposta previsível neste nível. Atribuímos a aptidão a uma classe genotípica e estimamos a média dos fenótipos dessa classe. Uma coleção de indivíduos que compartilham o mesmo genótipo em um ou mais loci. Dessa forma, fazendo uma transição para o nível populacional e não individual. Tá claro? Olha lá, a aptidão darwiniana, ou fitness, é o fenótipo sob seleção. Ele é o único fenótipo sob seleção, moçada. O resto todo tem uma relação, tem uma correlação com a aptidão. E aí vai responder ou não a seleção que está atuando sobre a aptidão. Mas o fenótipo que está sob seleção é a aptidão. Todos os outros caracteres não neutros sofrem apenas seleção indireta, não sendo, portanto, diretamente otimizados. Isso coloca o problema da evolução via seleção natural dentro do contexto da genética quantitativa, dentro das últimas duas aulas, pois a aptidão é um caráter contínuo, de herança complexa, poligênica ou multifatorial. Para a felicidade de vocês, ou pelo menos assim eu espero, isso significa que a gente vai descrever essa variação na aptidão dessa forma, para uma curva normal. E quem causa essa aptidão é a teoria que a gente viu, a variação nessa aptidão é toda a teoria que a gente viu nas últimas duas aulas. O valor fenotípico é igual ao valor genotípico mais o desvio ambiental. Como isso daqui não é passado intacto para a próxima geração, a gente precisa de uma medida de valor que se refira aos gametas. Então, mais uma vez, para deduzir as propriedades de uma população em conjunto com a sua estrutura familiar, nós temos que lidar com a transmissão do valor dos pais para os filhos. E isso não pode ser feito por meio dos valores genotípicos apenas, porque os pais passam adiante apenas seus genes e não seus genótipos intactos. Genótipos sendo criados novamente em cada geração pela fusão de gametas. Em outras palavras, para a gente entender a aptidão, a gente tem que entender o efeito médio de cada alelo em cada locus, tendo uma influência sobre o fenótipo aptidão. Efeito médio dos alelos, moçada. Algo que eu venho batendo na tecla nas últimas duas aulas. O efeito médio de um alelo em particular é o desvio médio em relação à média da população daqueles indivíduos que recebem este alelo de um dos pais com outro alelo vindo ao acaso da população. Em outras palavras, se eu pegar um bando de gametas A1 e juntar esses gametas A1 com gametas vindo ao acaso da população, a média desses genótipos produzidos vai desviar da média da população por uma quantidade que é o efeito médio do alelo A1. Ora, eu preciso entender o efeito médio do alelo A1, mas eventualmente eu preciso entender o efeito médio do B1, do C1, do D1, do E1, de todos os loci que estão afetando o fenótipo aptidão. Vai depender do quê? Vai depender do tipo de seleção que está operando, do ambiente, de qual é a característica que está sendo selecionada daquela população. Vai depender de outra coisa, da variação genética disponível para a resposta. Eu também estou batendo nessa tecla nas últimas duas aulas. Resposta à seleção é igual a herança vezes seleção.
As duas coisas andam juntas para vocês entenderem a resposta. Qual a importância disso? Está aqui, mais uma vez, esse slide, mostrando que os indivíduos, média dos pais e média dos filhos, cada pontinho representando um casal com seus filhos, vem da união de gametas que vão transmitir a informação de valor dos pais para os filhos, produzindo uma inclinação dessa linha de regressão que não é nula se os filhos são parecidos com os pais, se existe herança, se existe herdabilidade. Cada locus contribuindo para o fenótipo aptidão terá efeitos médios de seus alelos segregantes. A resposta à seleção é afunilada através dos gametas, via o somatório do efeito médio de todos os alelos do fenótipo aptidão. S é o diferencial de seleção, H2 é a herdabilidade, R é a resposta. Olha essa equação novamente, olha o que ela está dizendo. Os efeitos médios dos alelos, o somatório deles, é o que produz a herdabilidade, correto? Sim. Seleção vai atuar sobre a herdabilidade para produzir uma resposta. Para eu prever a resposta, eu preciso conhecer o efeito médio dos alelos. A seleção está atuando sobre os indivíduos, mas quem está respondendo é a próxima geração. Está sendo afunilado pelos gametas, moçada. Tudo bem? Tranquilo? Então olha lá, ó. Quem sofre a seleção, quem responde à seleção. Olha a essência dessa aula já nessa equação. Unidade de seleção, ou melhor, alvo de seleção, unidade de seleção. Quem sofre a seleção é o alvo da seleção. Quem responde à seleção é a unidade de seleção. E essas duas quantidades têm sido confundidas na história da biologia de uma maneira recorrente, tá claro? Causando problemas para como a gente interpreta as adaptações. Vamos fazer uso da teoria que a gente já construiu. Essa é a versão multivariada da equação de resposta à seleção direcional. Seleção atuando sobre um ou mais caracteres, multiplicando o padrão de herança, vai produzir uma resposta. Olha lá, 2 caracteres que estão geneticamente correlacionados. Selecionei os indivíduos nesse quadradinho azul, tá? Esses eram os indivíduos que tinham os maiores valores para a variável 1. O que vai acontecer na próxima geração? A média vai sair daqui e vai vir para cá. O valor da segunda variável aumentou. Por que aumentou? Aumentou porque parte da base genética desse caráter é compartilhado com este outro caráter. Esses alelos, que estão aqui por trás da variação nesse caráter, têm um efeito pleiotrópico sobre o segundo caráter. Tá? Mais uma vez, agora num sistema complicado, com 4 variáveis. E esses 2 caracteres estão sofrendo seleção. A resposta vai ser nos 4 caracteres. Quem é a unidade de seleção aqui? É um locus individual? Ou são vários loci ao mesmo tempo que estão dando a relação de transmissão de informação genética de uma geração para outra? A semelhança por parentesco nos 4 caracteres ao mesmo tempo. Lembram do exemplo de vocês? Vocês tinham variação na altura, que estava correlacionada com a variação da altura dos pais de vocês. Mas vocês também tinham variação no peso, não tinham? E indivíduos mais altos também eram mais pesados. Tinha transmissão de valor dos pais para os filhos dessa relação entre os 2 caracteres. Tá? Mais uma vez, então, unidade de seleção é o nível de organização genética com continuidade suficiente através das gerações, tal que um efeito médio da aptidão possa ser atribuído para prever seu destino evolutivo, como influenciado pela seleção, e que um efeito médio atribuído aos seus subcomponentes não possa prever a resposta seletiva daquele subcomponente. Em outras palavras, se vocês olharem para um único locus, e aquele único locus não for o único que está respondendo à seleção, você vai fazer uma previsão errônea sobre como a seleção vai operar. Porque você limitou tanto a sua unidade de seleção,
que você deixou de ver partes dos fenômenos que estavam acontecendo. Fez sentido para vocês? Voltando à controvérsia de Mayr versus Fisher, então, para identificar unidades de seleção apropriadas, é preciso algum tipo de compromisso entre essas posições extremas. Locus único, com efeitos aditivos, e Mayr, que era o genótipo inteiro. Talvez uma visão mais próxima àquela de C. Wright, mesmo que este não tenha feito a distinção clara entre unidades de seleção e alvos de seleção. Algo que foi feito por Alan Templeton recentemente. Quer dizer, nem tão recentemente, né? Na década de 70. Aqui entra um outro fator fundamental na delimitação de uma unidade de seleção: recombinação. Recombinação é um dos fatores que quebram associações multilocos e, portanto, limitam a unidade de seleção. A unidade de seleção pode englobar segmentos de DNA nos quais a recombinação é rara. Pode ser um único locus, um único gene, como Fisher imaginava, mas pode ser um ou mais cromossomos ao mesmo tempo. Existe, portanto, um papel dual para a recombinação na teoria evolutiva. E vocês estão acostumados a verem o papel criativo da recombinação. É isso que o Diogo enfatizou para vocês, não foi? Recombinação libera a variação. Recombinação é o croupier do cassino evolutivo. Tá? Ele pega o baralho, que é o genoma, pega as cartas e embaralha essas cartas e distribui nos gametas. Concordam? Essa é a analogia que vocês têm que ter para a recombinação. Esse é o papel criativo da recombinação. Por quê? Porque se um gene está ligado ao outro, e aqui eu tenho alelos vantajosos que estão indo junto com o outro que é desvantajoso, quem é que vai liberar essa variação para o processo evolutivo? Recombinação. Recombinação pode quebrar essa associação, liberando a variação nesse locus da variação que está neste outro locus, concordam? Este é o papel criativo. Agora, eu vou subverter esse raciocínio. Eu vou enfatizar o papel destrutivo da recombinação. Isso vai para os dois lados, moçada. Concordam? Se a seleção está puxando azão junto com bezão, azão está aqui. Bezão está num outro cromossomo, tá? Cromossomo 11, cromossomo 1. A seleção está favorecendo genótipos que sejam azão, azão, bezão, bezão. A seleção vai estar tentando construir desequilíbrio de ligação, concordam? Azão e bezão vão aparecer juntos nos gametas mais frequentemente do que o esperado ao acaso. Quem é que vai se opor a isso? Recombinação. A recombinação vai embaralhar estes alelos em lotes diferentes. Vai quebrar essa associação. Portanto, tem uma batalha, um cabo de guerra, um cabo de força entre recombinação e seleção. Seleção tentando construir complexos multiloci que respondam à seleção, enquanto a recombinação quebra essas associações. Esse é o que eu estou chamando de papel destrutivo da recombinação. Fez sentido para vocês? Vamos olhar para isso. Então, a unidade de seleção emerge de um compromisso entre a seleção atuando sobre os indivíduos, os alvos de seleção, ou a unidade do genótipo de Mayr, versus fatores de meiose e fertilização que destroem a continuidade genética como passado adiante através dos gametas. Para a gente entender isso, e está aqui o Alan, já umas 2 décadas atrás, essa foto, no experimento clássico que ele fez em 1976 com Drosophila mercatorum, esse bichinho. Esse bichinho tinha uma particularidade muito grande. Fêmeas virgens não fecundadas, quando colocadas em um vidrinho, têm a capacidade de se reproduzir partenogeneticamente. Durante a meiose, 2 núcleos de 2 células filhas se fundem para recompor o genoma daquela fêmea. Todas as filhas produzidas assim são clones da mãe. Tem exatamente o mesmo genótipo. Tá claro? Mais ainda,
como você pode criar elas em vidrinhos separados, você garante que elas tenham o mesmo genótipo e eu posso cruzá-las com machos dessa espécie que tenham combinações diferentes de alelos. Tudo bem? Tranquilo? Se a mãe for assim, aí vai formar uma ovulação e outra ovulação, certo? Uhum. Só que aí são várias células que têm ovos, né? E se um azinho e o outro azinho se fundir, ele vai formar uma... Da maneira como ocorre, não. Na fase da meiose que ocorre, você junta as duas coisas. Então você recompõe o genótipo da mãe. Então você junta as mesmas células que separam. Não é lá no final. É antes. Não é quando você está com as 4 células filhas. É antes, durante o processo. Tá? Então olha lá. Fêmeas na ausência de machos são partenogenéticas. Mais ainda, nos machos não tem recombinação. É uma particularidade da reprodução dessa espécie. Os machos não apresentam recombinação, não tem crossing over. Tudo bem? Só acontece crossing over nas fêmeas. Olha o que o Alan fez então. Ele pegou loss marcadores de isoenzimas e marcadores genéticos visíveis. Era 1976, tá, moçada? Sequenciamento de DNA não tinha aparecido ainda. Então ele tinha alguns loss marcadores, eram 6. Ele tinha 4 isoenzimas e 2 fenótipos mutantes claros. Olho vermelho e olho roxo, alguma coisa desse tipo, se eu não me engano. E ele foi olhar para o QTL do fenótipo, viabilidade do ovo ao adulto. Todo mundo concorda que esse é um dos maiores componentes da aptidão, certo? É a viabilidade do indivíduo, do ovo até o adulto. E ele foi olhar se tinha relação entre este fenótipo e estes loss marcadores. Ele pegou a F2 partenogenética, normal, e híbridos com diferenças para cromossomos específicos. Fez os cruzamentos e obteve essas populações que vocês estão vendo aqui. Tá? São 5 pares de cromossomos, um deles é bem pequenininho, não está nem representado. Ele focou no cromossomo X e no primeiro autossomo. Esses 2 pares de cromossomos respondem por 60% do genoma dessa espécie. Tá? Olha lá, ele tinha híbridos entre um certo tipo e o tipo selvagem que estavam em 100% do genoma. Outros que tinham 60% do genoma, só esses 2 pares de cromossomos. E outros que tinham 40% do genoma, só nesse cromossomo metracêntrico. Tá? Repara que, em média, estes caras só produziam 1,63 filhotes. Em média, este genótipo produzia 5,36 filhotes. E em média, estes caras produziam apenas 10,25 filhotes. Repara que daqui para cá, ó, tem uma ordem de grandeza de diferença no fenótipo, tá? Essas fêmeas produzem 10,25 filhotes, enquanto que essas daqui, em média, só produzem 1,63 filhotes, que chegam à idade adulta. Tranquilo? Ou seja, ele tinha variação na aptidão. Tá? Aí ele foi olhar, cada lote... Fala. Branquinho é selvagem, preto é uma linhagem qualquer que ele usou, tá? Repara que aqui eles são heterozigotos para o genoma inteiro. Então é 100% do genoma que é heterozigota. Preto e branco representam essas duas cores. Clareou agora? Então aqui é 100%, aqui é 60% e aqui é só 40% do genoma heterozigoto. Esses caras produzem 1,63 filhotes, esses aqui 5,36 e esses aqui 10,25. Portanto, ele tinha variação no fenótipo aptidão e ele tinha variação nos marcadores fenotípicos e moleculares que ele estava usando. Tá? Aí ele se perguntou, se eu olho para cada um desses meus marcadores fenotípicos, eles têm efeito sobre o fenótipo aptidão? Aqui eu estou chamando a atenção só para a linhagem 100%, tá? Essa é a linhagem que está sofrendo a maior seleção, concordam? É a que produz menos filhotes, portanto a força de seleção aqui é maior. Olha lá,
ele só achou um locus que tinha um efeito significativo sobre a aptidão. Tranquilo? Em outras palavras, de 6 marcadores, apenas um parece ter um efeito sobre o fenótipo aptidão. Isso é cerca de 16% do total dos marcadores. Só que ele já desenhou o experimento para ir atrás de unidades de seleção. O Alan já pensou, deve ter pleiotropia e deve ter epistasia. Eu agora vou repetir o mesmo teste, mas eu vou considerar todos os pares de marcadores. Então eu vou pegar esses 6 marcadores e vou tirar o par BA, BV, BX, BSL, BG e assim sucessivamente. E vou ver quanto dessas combinações par a par tem um efeito sobre o fenótipo aptidão. Quando ele fez isso, 7 em 15 dessas combinações par a par tinham um efeito sobre o fenótipo aptidão. Algo que não foi visto quando você olhava para cada locus individual. O locus individual aparentemente não tinha nenhum efeito sobre a aptidão, mas quando você considerava a variação naquele locus em combinação com um outro locus, 46% do total apresentava um efeito sobre a aptidão. E vocês podem ver aqui, ó, todo mundo que está com asterisco, foram combinações par a par significativas. Não satisfeito, ele passou para 3 loss. Ele pegou todas as combinações 3 a 3. Como ele tinha menos meiose, porque os machos não recombinam, só as fêmeas, ele tinha menos tipos do que num cruzamento normal. Olha a tabela, olha a significância, 13 em 20% dessas combinações de 3 loci apresentavam um efeito significativo sobre o fenótipo aptidão, mostrando claramente que se você, nesse caso específico, nessa população, se você olha para os locus individuais, você vai prever uma resposta à seleção que não é a resposta curada. Você precisa levar em consideração a interação entre esses loci para você entender a resposta à seleção. Colocando isso em termos da aula de hoje, a unidade de seleção nesse caso é maior do que apenas um locus. Você tem interação entre loci causando a resposta à seleção. Fez sentido para vocês, moçada? Esse é um dos raríssimos exemplos onde isso foi feito. Na verdade, ao preparar essa aula mais uma vez esse ano, me deu vontade de fazer um experimento com isso com uma colega nossa aqui do departamento que trabalha com mosca. Vou propor a ela para ver se a gente retoma esse assunto. Esse assunto tem sido ignorado na história da biologia nos últimos 30 anos, mas é um assunto fundamental que está por trás de vários dos temas que a gente lida na biologia moderna, inclusive doenças humanas. Quem disse que é um locus que está causando aquela doença? Quem disse que naquela população não são vários loci que estão causando? A gente está entendendo a resposta à seleção olhando para esse locus? Ou a gente precisa considerar vários loci ao mesmo tempo para entender a resposta à seleção que está operando na nossa população? Esse tema é tão importante que é chocante que ele tenha sido ignorado, essencialmente, nos últimos 40 anos. A mensagem do experimento do Alan é muito clara. E o resumo dessa ópera está aqui. Existe um balanço entre a força de seleção e o grau de recombinação. Em outras palavras, quando a seleção é muito forte, blocos inteiros de genes, tanto dentro como entre unidades cromossômicas, vão responder à pressão de seleção, porque eles são construídos por seleção natural. Existe uma evolução da própria arquitetura genética. Pleiotropia e epistase está modificando. A unidade de seleção é tão forte que a recombinação não consegue quebrar essa associação. Vários genes respondem ao mesmo tempo e não importam se eles estejam proximamente ligados fisicamente ou se eles estejam em cromossomos distintos. Tudo bem? Em outras palavras, no cabo de guerra entre seleção e recombinação, a seleção está vencendo nessa intensidade de seleção muito forte. Tudo bem? Segunda situação intermediária. Quando a seleção é mais fraca, quando a seleção é moderada, a recombinação começa a vencer essa guerra. E aí, em níveis intermediários de seleção, ela não consegue construir respostas entre cromossomos, de forma suficiente a barrar a destruição pelo embaralhamento via recombinação.
genes em um mesmo cromossomo respondem conjuntamente, mas genes que estão em cromossomos distintos, a meiose e a recombinação vai quebrando a associação entre eles. Por último, se a seleção é bem fraquinha, olha o que acontece. Com pressões de seleção fraca, essa vai ser efetiva em construir apenas unidades genéticas muito próximas, ligadas dentro dos cromossomos. Alelos de losse próximos em um mesmo cromossomo respondem conjuntamente. Alelos que estão muito distantes no mesmo cromossomo ou em outros cromossomos respondem independentemente. Tá claro? Em outras palavras, o Alan está introduzindo um raciocínio extremamente dinâmico para vocês entenderem a unidade de seleção. A unidade de seleção essencialmente é delimitada por um cabo de guerra ou cabo de força entre recombinação e seleção. Seleção puxando os alelos para responderem conjuntamente em vários loci e a recombinação destruindo essa associação entre os loci. Quanto mais forte for a seleção, maior a unidade de seleção. Quanto mais fraca for a seleção, menor a unidade de seleção. Está fazendo sentido isso para vocês, moçada? Sim? Tranquilo? Diga. Estou falando de todos os tipos de recombinação. Quando você forma gametas, você está recombinando, não está? Primeira recombinação que tem aqui, cromossomos diferentes segregam independentemente, concordam? Sim? Então o cara tem aqui o azão e o azinho. E ele tem o bezão e o bezinho. Eita, olha a dislexia falando mais alto. Azinho. Tá? Durante a meiose, esses cromossomos vão se segregar independentemente, certo? Tranquilo? Ora, tem uma força de recombinação embaralhando esses cromossomos. Primeira recombinação. Segunda recombinação, crossing over. Durante a formação dos gametas, você troca cromátides, não troca? Você troca material de uma cromátide com a outra. Isso também está recombinando os gametas. Tá? Yep. Em geral, o que acontece? Azão e bezão vão aparecer em mais gametas ou em mais indivíduos do que o esperado pela frequência deles individuais, pelo acaso. Isso é desequilíbrio de ligação. Lembra de desequilíbrio de ligação? Não lembra, né? Como é que eu expliquei na aula passada desequilíbrio de ligação para vocês? E já era da série Recordar é Viver, tá? Porque vocês já tinham visto. Você pensa em desequilíbrio de ligação mais facilmente quando você considera um único cromossomo com genes proximamente ligados. Concorda? Se esse daqui é azão e é bezão, e a outra cromátide é azinho e bezinho, esses dois tipos, azão e bezão, e azinho e bezinho, vão ser mais frequentes nos gametas desse cara do que os tipos cruzados, concordam? Azão com bezinho e bezão com o azinho. Sim? Porque a chance de ocorrer um crossing over aqui é muito pequenininha, dada a distância física entre eles. Isso é uma violação da segunda lei de Mendel. Concorda? De segregação independente. Ora, isso quer dizer que você cria o que a gente chama de desequilíbrio de ligação nesse caso. Você vai ter dois tipos gaméticos que são muito mais frequentes do que eles deveriam ser pelas frequências individuais daqueles alelos na população. Entendeu esse exemplo? Se você entendeu esse exemplo, tira a ligação física e pensa numa ligação estatística na população. O tipo azão ocorre mais frequentemente com o tipo bezão do que o esperado pelas frequências individuais desses dois alelos na população. Isso é desequilíbrio de ligação populacional. Tá claro? Sim? O que a seleção está fazendo? O fenótipo aptidão é influenciado pelo azão e pelo bezão nessa situação, nessa população, nessa situação ambiental. Azão está sendo favorecido e bezão está sendo favorecido. Eles estão aumentando de frequência. Mais ainda, a seleção vai pescar aqueles indivíduos que tenham azão e bezão.
eles vão ser mais frequentes do que o esperado ao acaso. Isso é desequilíbrio de ligação. Quem é que está se opondo a isso? Recombinação. Recombinação está o tempo inteiro embaralhando esses cromossomos e, portanto, ela está indo na direção oposta. Ela está destruindo combinações que são criadas pela seleção. Daí o raciocínio de 3 intensidades de seleção em relação à recombinação. Se a seleção é muito forte, ela consegue vencer esse cabo de guerra e construir essas associações mesmo entre cromossomos. Se a seleção é intermediária, isso daqui se perde. Isso daqui vira ao acaso. E eu só consigo construir associações dentro de cromossomos, porque a ligação física está ajudando, nesse caso, a diminuir a recombinação. Em seleção muito fraca, o que acontece? Só genes muito proximamente ligados é que vão responder como unidade à seleção. Esse conjunto de genes vai ser independente desse outro conjunto de genes, eles vão responder de forma independente. Tá? Fez sentido agora? Mais alguma dúvida? Então vamos adiante. Então olha lá. Resumo da ópera. A unidade de seleção emerge como um compromisso dinâmico entre forças evolutivas que erguem ou constroem complexos gênicos multiloss, seleção operando sobre sistemas epistáticos, versus as forças que quebram tais complexos, como a recombinação. Como regra, quanto maior a intensidade da seleção, maior a unidade de seleção que vai responder. Tá claro? Quanto mais intensa a seleção, maior a unidade de seleção que vai responder. E vice-versa. Vamos trazer isso para a teoria de modularidade? Olha lá, 2 módulos, com a sua base genética aqui, genes com efeitos pleiotrópicos sobre esses caracteres fenotípicos, e quem está sofrendo seleção é o caráter B. O caráter B está altamente correlacionado com a aptidão, concordam? Qual é a unidade de seleção inicial aqui? Quem é que vai responder à seleção? G1 vai responder, não vai? Porque ele afeta diretamente o B. G2 vai responder. G3 vai responder. Esses 3 conjuntos de losse, mesmo que eles estejam em cromossomos distintos, se essa seleção for muito forte, vão responder conjuntamente, não vão? Sim? Tranquilo? Repara que, por tabela, os outros caracteres vão responder também, não é, moçada? Quem está correlacionado com a aptidão é o Bzão. Mas repara que A, D e C vão responder conjuntamente com o Bzão, porque eles compartilham a mesma base genética, moçada. Tá claro? Sim? Aqui é que a coisa começa a ficar mais interessante. Eu tenho caracterizado a unidade de seleção como sendo um balanço entre recombinação e seleção. Mas a recombinação está meio que paradinha, né? O agente é a seleção, concordam? Quem disse que a recombinação tem que ficar paradinha? Quem disse que a própria recombinação não é uma propriedade dinâmica dependente da biologia do bicho ou da planta que vocês estão trabalhando? Quem é que governa a recombinação, moçada? Os heterozigotos. Aliás, os duplos heterozigotos ou triplos heterozigotos. Ou aqueles que são heterozigotos em 1000 loci ao mesmo tempo, concordam? Por que isso? Olha isso daqui. O que eu fiz que vocês estão rindo? Azão, Bzão, Czão. A outra cromátide é Azão, Bzão, Czão. Esses caras estão contribuindo alguma coisa para a recombinação? Neca de pitibiriba, concordam? Porque tanto faz ele passar essa cromátide ou essa cromátide, que os gametas vão ser iguais. Mais ainda, se ocorrer crossing over aqui, eu vou trocar alhos por bugalhos, porque Azão vai continuar associado com Bzão, concordam? Quem é que governa a quebra do desequilíbrio de ligação? Os heterozigotos. Porque se o cara é Azão, Bzão, Czão
e na outra cromátide ele é Azinho, Bzinho, Czinho, estes caras agora importam para a quebra do desequilíbrio de ligação. Porque qualquer crossing over que ocorra aqui vai produzir um gameta que ele não tinha originalmente. Houve um embaralhamento da variação genética. Concordam? Sim? Ora, tem algum processo biológico que vocês conheçam que reduza isso daqui? Reduza os heterozigotos? Seleção natural pode fazer isso. Sim. Quem mais que pode fazer isso? Deriva genética, não é? Deriva genética é um tipo de endocruzamento, não é? Populações finitas. Concordam? Numa população finita, eu tenho menos tipos gaméticos do que os possíveis em teoria. Concordam? Ora, deriva não acumula homozigotos? Não é isso? O que vai acontecer na cromátide como um todo? Os bichos vão ficando cada vez, ou plantas vão ficando cada vez mais homogêneos, não é? O que está acontecendo com a recombinação? Está caindo. Parem para pensar. Plantas endocruzadas. Não é comum em planta você ter espécies onde o próprio indivíduo cruza com ele mesmo e deixa descendentes? Qual é a consequência para a estruturação da variação genética numa população como essa? A variação, agora, fica reduzida, porque você tem um monte de homozigotos naquela população. Se você tem um monte de homozigotos, o que está acontecendo com a recombinação? Está caindo. Mesmo com seleção fraca, a seleção pode ser suficiente para ganhar da recombinação. Olha o dinamismo e a beleza que isso introduz no nosso raciocínio sobre a variação ecológica e genética das populações naturais. A unidade de seleção deixa de ser uma propriedade estática e passa a ser algo dinâmico, algo que deve estar mudando o tempo inteiro. Não apenas porque o regime seletivo está mudando, mas porque a própria recombinação deve estar mudando dentro daquela população. Vocês estão enxergando isso? Os caras foram testar isso em plantas e acharam exatamente isso. A unidade de seleção do ponto de vista do genoma em plantas com alto grau de endocruzamento era muito mais comprida, muito maior do que a unidade de seleção em organismos de reprodução aberta. Quem é a epítome, para vocês, de organismos de reprodução aberta? Nós. Os humanos têm um acasalamento super ao acaso, num certo sentido. As populações são imensas, tá claro? Embora tenha um grau de acasalamento preferencial para a altura e para aspectos sociais, econômicos também. Aliás, aspectos que não têm base genética, portanto, isso daqui é um epifenômeno. Está no fenótipo, mas não está no genótipo, mas influencia as probabilidades de acasalamento, tá? Os humanos têm um sistema aberto de reprodução. Qual é a consequência disso? A recombinação é alta ou a recombinação é baixa? É alta pra caramba. Qual é a consequência para as unidades de seleção em humanos? São pequenininhas. Apenas conjuntos de genes muito proximamente ligados tendem a responder conjuntamente. Porque a recombinação é tão efetiva em quebrar a seleção que não vai para frente. Está fazendo sentido, moçada? Então guardem este olha só, esse cabo de guerra entre recombinação e seleção. A recombinação está destruindo combinações potencialmente vantajosas, enquanto que a seleção está tentando construir essas combinações. Se a recombinação é alta, por causa de propriedades reprodutivas daquela população, ou populacionais em termos de reprodutivos, mesmo seleção intensa pode perder para a recombinação. Então, olha lá, a recombinação não é apenas uma função da herança mendeliana, da meiose e do crossing over. Depende também da estrutura das populações, isto é, sistemas de acasalamento, subdivisão das populações. Diogo falou de estrutura de populações para vocês, não falou? O que é a estrutura populacional? É como a variação genética total de uma espécie está repartida nas suas populações componentes.
Tá? Vamos juntar uma parte do curso com a outra. O que você acha que é responsável pela estrutura populacional? Quais das 4 forças evolutivas vocês acham que são as mais importantes para determinar a estrutura populacional de uma espécie? Vou definir mais uma vez a estrutura de populações, tá? Como a variação genética total de uma espécie está repartida nas suas populações componentes. Sim? Que força vocês acham, ou quais forças vocês acham que são importantes para isso? Isolamento geográfico afeta que força evolutiva? Deriva se ele reduzir o tamanho populacional, mas se não reduzir, não afeta. O que ele afeta? Fluxo gênico. Fluxo gênico é uma força que afeta o genoma inteiro, concordam, moçada? O ratinho saiu de uma população, entrou na outra população. Ele levou só o gametazão? Não, ele levou o azão, levou o bezão, levou o cezão, levou o que quer que ele tenha no seu genótipo. Concordam? Então, fluxo gênico é uma força que afeta o genoma inteiro. Que outra força afeta o genoma inteiro? Seleção? É o tema da aula de hoje. Seleção afeta o genoma inteiro? Vai depender de um monte de coisas. Vai depender da força de recombinação e vai depender da força de seleção. Então não tem uma generalização aqui, concordam? Em geral, não. Em geral, a seleção não vai afetar o genoma inteiro. Ela vai afetar um certo conjunto de locos, de loci. Certo? Qual é a outra força que afeta o genoma inteiro? Recombinação afeta o genoma inteiro. Legal, mas ela não é exatamente uma força evolutiva, né? Vocês já falaram. Deriva, né, moçada? Deriva não afeta o genoma inteiro? Sim? Olha para onde essas duas forças estão puxando. Já que eu estou falando de cabo de guerra hoje tanto. Deriva genética tende a homogeneizar os indivíduos dentro de uma população, não é isso? E, portanto, tende a produzir diferenças entre populações, não é isso que ela faz? No genoma inteiro. E o fluxo gênico? É o oposto. Ele tende a diminuir essas diferenças entre as populações. Tá claro, moçada? Olha um outro cabo de guerra evolutivo existente e que determina a estrutura das populações. Deriva genética puxando para a diferenciação entre elas. Fluxo gênico puxando para elas serem homogêneas, para elas serem semelhantes. Tá claro? Portanto, se eu afeto essa estrutura de populações, mexendo em fluxo gênico ou em deriva genética, eu indiretamente vou afetar a recombinação. Tá claro? Se eu tenho um monte de isolamento geográfico entre as populações, o que vai acontecer? O fluxo gênico vai ser baixíssimo, né? Olha lá. Por qualquer razão que seja, é uma espécie de tucutuco. Sabe o que é tucutuco? Ratinho que cava social, eles formam famílias e eles cavam toca. Eles vivem intocados na areia da restinga de toda a Mata Atlântica, tá? A maior parte da vida. Eles ocorrem em manchas. Você tem uma mancha com uma população de tucutuco que está separada.